Olá pessoal, tudo bem? Professor Estevão Monteiro passando aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso quadro do Descomplicando a Anatomia. Ainda não se inscreveu no canal? Ainda não assistiu os outros vídeos? Tá dando mole, jovem padawan. Se inscreve aqui no canal, assiste os outros vídeos, estão disponíveis aqui no IGTV, no meu perfil do Instagram, @prof. Estevão Monteiro, no meu canal no YouTube, Estevão Monteiro. Tá dando mole, os vídeos são sequenciais e são importantes para o entendimento básico da anatomia do sistema locomotor. Beleza? Para quem assistiu os outros, estão de parabéns. Vamos continuar a sequência. Hoje falaremos de classificação óssea. Estevão, você começou já falando sobre isso, não foi? Exatamente. Falei sobre a classificação do corpo, dividido em cabeça, tronco e membros. Falei da classificação do esqueleto, dividido em axial, apendicular e cíngulos. E hoje eu vou falar propriamente dito da classificação óssea, que basicamente nós temos 6 classificações. Primeiras são os ossos longos, tá? Os ossos longos são caracterizados por possuírem um comprimento maior, ou seja, eles são mais longos do que a largura e do que a espessura. Então, ou seja, os ossos longos eles são mais longínquos, eles não são tão largos e não são tão espessos, tá? E duas coisas importantes, eles apresentam duas estruturas bem legais, uma chamada de epífise e a outra chamada de diáfise. Estevão, eu não consigo visualizar o que você está falando. Olha que legal. Pensa no maior osso que nós temos no nosso corpo. Conseguiu pensar? O osso mais longo? Sim, estou falando do fêmur, ele mesmo. O fêmur é um clássico osso caracterizado como longo, assim como o húmero, que é o osso que fica no seu braço, tá? Então, só lembrando, o fêmur é aquele osso da sua coxa e o húmero é o osso que fica no seu braço, tudo bem? Como é que é a característica dele? Ele é longínquo, é comprido, ele não é tão grosso, não tem uma espessura muito grande, nem a largura muito grande. Ele tem como se fosse duas extremidades. Uma extremidade superior que ele tem uma cabeça, que acopla ou na cavidade glenoide ou na fossa do acetábulo no quadril. Ele tem uma parte mais distal, onde eu tenho duas, como se fosse duas estruturas que tem essa região assim. Tá vendo meu nariz? É como se fosse isso aqui, ó. Tá? Então ele faz exatamente vem nessa direção e ele faz justamente essa curvinha aqui. Beleza? Então essa parte distal, aonde ele vai se acoplar ao meu rádio, aonde ele vai se acoplar aos meus outros ossos lá da perna, junto com a patela, formar a articulação do joelho. Tranquilo? Então esses são os ossos longos. Os ossos planos, pessoal, são a segunda classificação que nós encontramos. Os ossos planos, o comprimento dele e a largura, eles são equivalentes, tá? Aonde a predominância é da dimensão de espessura. Então, ou seja, a espessura é maior do que o comprimento, que é maior do que a largura, tá? Vou dar 3 exemplos para vocês entenderem. Os 3 ficam no mesmo lugar. Olha só que legal. Lembra lá do seu crânio, nas aulas de anatomia, ou então para você que já viu algum crânio? Então, o crânio eu tenho 3 ossos que eu posso dar como exemplo de ossos planos, que é o osso do parietal, fica na região mais lateral, próxima aqui à minha orelha, tá? Eu tenho o osso frontal, que como o nome diz, fica na minha fronte, a minha parte anterior, e tenho o osso occipital, que fica lá na parte posterior da minha cabeça, também conhecido popularmente como nuca. Então, esses 3 ossos que ficam no crânio, eles são classificados como ossos planos. Tá? Terceira classificação são os ossos curtos. Os ossos curtos eles possuem as 3 dimensões equivalentes, ou seja, comprimento, largura e espessura, basicamente são dimensões similares, equivalentes. Tá? Eu tenho 16 ossos que a gente pode dar como exemplo. 8, na verdade 32, né? De um lado e do outro, né? 8 ficam no carpo e 8 ficam no tarso. Punho, carpo e tornozelo, tarso. Então eu tenho lá o pisiforme, eu tenho o semilunar, o escafoide, o cuboide,
o calcâneo, o cuneiforme e por aí vai, tá? Então eu tenho 16, se contar direita e esquerda, eu tenho 32 ossos, 16 em cada uma dessas regiões, que você pode utilizar como exemplos de ossos curtos. Quarta classificação são os ossos irregulares. Ossos irregulares, pessoal, o nome já sugere. O que são coisas irregulares? São coisas que não têm um formato, uma forma muito definida. Então, as três dimensões, que é a espessura, a largura e o nosso comprimento, basicamente a gente não consegue distinguir se eles são equivalentes, ou então se um predomina mais do que o outro, se existe um osso que uma dimensão dessa que é maior do que a outra, então ele é mais irregular, tudo bem? Eu tenho vários exemplos, e quando eu falo vários é porque está no mesmo segmento, tá? De ossos irregulares, que são as nossas vértebras. Então eu tenho 7 vértebras cervicais, eu tenho 12 vértebras torácicas, eu tenho 5 vértebras lombares, e eu estou falando só das que são mais móveis, que são classificados como ossos irregulares. Quinta classificação são os ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos possuem cavidades e essas cavidades são preenchidas por ar. Tá? Famosos seios. Abre parênteses. Lembrando, seio não é essa região. Seio são cavidades preenchidas predominantemente por ar, podendo ser preenchido por mucosa, que aí pode gerar alguma disfunção, alguma condição clínica. Isso é mama e seio é isso que eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, eu tenho seio no meu maxilar, eu tenho seio nos meus ossos da base do crânio, eu tenho, por exemplo, as minhas meninges, a região da minha meninge lá no crânio, também são localidades aonde são preenchidas por ar, tá? Tanto que quando tem uma infecção naquele lugar, esse preenchimento é menor, causando a meningite, por exemplo. Eu tenho os seios nasais, os lacrimais. Então, por exemplo, quando você tem a famosa aquela inflamaçãozinha chata que fica te incomodando, começa a dar uma dorzinha aqui. Então significa que o seio que fica nessa região, ao invés de estar preenchido por ar, está preenchido por mucosa. E essa mucosa está infeccionada, por isso que gera esse tipo de dor pra gente, tá? Sexta classificação e última são os ossos sesamoides. Estevão, o que são ossos sesamoides? São ossos que se desenvolvem em substâncias perto ou dentro de tendões ou cápsulas fibrosas. Estevão, eu não consegui entender. Eu vou te dar um que é o único exemplo palpável que a gente consegue dessa classificação de sesamoide, que é a nossa patela. Aonde está a patela? Ela está localizada na articulação do joelho, é um dos ossos que forma a articulação do joelho. Ela se desenvolve ali, basicamente ela é recoberta por ligamento e tendão, ligamento patelar, depois tendão patelar. Contrário, né? Tendão patelar, quando eu penso de cima para baixo, depois ligamento, tá? Só para ficar claro. E ela está revestida ali perto da minha cápsula articular do joelho. Então esse é o único exemplo que a gente tem, beleza? Então são 6 classificações: ossos longos, ossos planos, ossos curtos, ossos irregulares, ossos pneumáticos e por fim ossos sesamoides. Tudo bem? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, deem dicas aí, deem feedback, são sempre bem-vindas, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos postados. Dê uma olhada no quadro aqui no IGTV ou então no próprio YouTube do Descomplicando Anatomia. E deixo o convite também para você visualizar o quadro do 5 Tips, que é um quadro recente que a gente também inaugurou. Beleza? Sou o professor Estevão Monteiro, eu vou ficando por aqui e nos vemos numa próxima. Forte abraço!